Oi, boa noite, assalamu alaikum. Bom, eu vou continuar aqui com a leiturinha do texto do Ali At-Tantawi. Opa, desculpa, eu espirro. Estou aqui com esse vaporizador, tá? E mais um trechinho do livro do Ali At-Tantawi, com tradução de Samir El-Hayek, tá? Que é o livro titulado Apresentação Geral da Religião do Islã. Apresentação Geral da Religião do Islã. Veja. Bom, então eu fiquei aqui numa parte muito interessante. Parei aqui nessa partinha e eu vou dar andamento, porque ele vai discorrer sobre o ser humano entre a razão e o ego. Entre a razão e o ego. Tá? Não posso atribuir a mim o poder de colocar a esses dois termos limites preciosos, tá? Razão e o ego. Nem sequer os distingo claramente, pois estes assuntos continuam nas trevas da nossa ignorância e a ciência não conseguiu elucidar os seus segredos. Todos nós dizemos: disse a mim mesmo, ao meu ego, e disse-me a minha razão, que é você e o que é o seu ego. O que é você, que é você, e o que é o seu ego, e o que é a sua razão. Isso ainda não está claro. Isso ainda não está claro. Eu não desvendo este mistério, porém, lembro-me de um exemplo cotidiano conhecido. Assim como o corpo é mutável, não restando uma só célula das que havia anos atrás, o ego é mutável quanto às suas aspirações e sofrimentos. O que não muda em mim, isto é, o eu realmente, isto é a alma. Que é a alma? O que não muda em mim, seria isso? Que é a alma? Deus nos ensinou muito sobre a fisiologia do corpo e seus mistérios, suas enfermidades e tratamentos, muitas das circunstâncias do ego e dos seus sintomas. Disse-nos que alguns egos instigam a prática do mal. Alguns censuram a si mesmos, outros desfrutam de completa satisfação e sossego, que cada um provará a morte. Porém, Deus nada nos informou a respeito da alma humana, porque esta é uma questão que pertence a Ele. A Ele com letra maiúscula, tá? A Deus. A alma não está sujeita aos limites do tempo e do espaço. Por exemplo, alguém pode cochilar na sua presença por 15 minutos e sonhar que viajou para a América ou para a Índia e que viveu lá 20 ou 30 anos, durante os quais experimentou a alegria extrema ou o máximo sofrimento ou dor. Como couberam 20 anos em 20 minutos? Como podia estar em dois lugares simultaneamente? Isso é um exemplo do sofrimento e da felicidade que alguém irá passar na tumba. A alma não é afetada pela enfermidade, nem pela saúde, pois existia antes da aliança entre o corpo e o ego, e seguirá existindo depois da
desintegração do corpo e da aniquilação do ego, a alma, tá? O homem dorme numa noite de inverno, desfrutando do calor da cama e do sono, quando ouve o despertador que o chama para rezar. Então, sente uma voz em seu interior que lhe diz: levanta-te para rezar. Se intenta levantar-se, ouve outra voz que lhe diz: dormir é mais agradável. Há tempo suficiente. Espera uns minutos. E essas duas vozes seguirão alternando-se como o tic-tac do despertador. Dorme, levanta, dorme, levanta. Esta é a razão. E aquele é o ego. Esse exemplo se repete milhares de vezes, em milhares de circunstâncias. Cada vez que se apresenta a um indivíduo o dilema ante um prazer ilícito, o seu ego o chama a usufruí-lo. Porém, tendo ele fé em seu coração, a razão o impede de fazê-lo. Assim, pois, em consonância com a força da razão, está a solidez da fé. Isto não quer dizer que vença a razão sempre, nem que o muçulmano nunca se aproxime da rebeldia a Deus. Então, isso não quer dizer que vença a razão sempre, nem que o muçulmano nunca se aproxime da rebeldia a Deus. Porque o Islã é religião inata da prática e da realidade. De fato, Deus criou seres para a obediência e para a submissão absoluta a Ele. Estes são os anjos. E Ele não nos fez anjos. Criou outros seres cuja dimensão é a rebeldia e a incredulidade. Estes são os demônios. E Ele, Deus, não nos fez demônios. E criou outros seres aos quais não dotou de razão, mas de instintos, aos quais não responsabiliza nem questiona. Estes são os animais e as feras. E Deus não nos fez feras nem animais. Quem somos nós, então? O que é o homem? O homem é uma criatura distinta. Tem algo de anjo, algo de demônio e algo de animal e fera. Ao cumprir com os seus deveres religiosos e entregar o seu coração a Deus, quando lhe implora algo, saboreia as delícias da fé. Nos instantes de meditação, predomina nele o caráter angelical. Assemelha-se aos anjos, aqueles que jamais desobedeceram às ordens que recebem de Alá, que executam tudo quanto lhes é ordenado. 66ª Surata, versículo 6. Quando o homem renega o seu Criador, nega o seu Senhor e o ignora ou associa em seus deveres religiosos a outros, predomina nele o caráter diabólico. Quando o homem é cego pela ira, seus nervos se encrespam, ferve o seu sangue, seus músculos ficam tensos e ele não tem outra aspiração a não ser a de vencer o seu rival, mordendo-o com os dentes, arranhando-o com as unhas e agarrando-o pelo pescoço até asfixiá-lo. Então o pisoteia. Nesse caso, predomina nele o caráter selvagem. A diferença entre este homem e o tigre ou a pantera é mínima. Se a fome o aflige e a sede o aperta, suas ambições se reduzem a um pedaço de pão que lhe alivia o estômago e
um copo de água que acalme a sua sede, se, outras vezes, se faz escravo do desejo que domina o seu ego, o desejo sexual, ferve por ele o seu sangue, incendeiam-se as suas veias e a sua mente se ocupa com imaginações lascivas e ilusórias. Predomina, neste caso, nele o caráter animal. Será como um macho, cavalo ou qualquer outro animal. Esta realmente é a verdadeira natureza do homem. Tem predisposição para o bem e para o mal. Deus deu-lhe os dois caminhos. A razão para que distingua entre eles e a vontade para poder seguir o que almeja. Se ele souber controlar a sua vontade, fazendo com que o bom senso prevaleça sobre a sua razão, fará parte daqueles que desfrutarão da felicidade eterna na outra vida. Caso contrário, sofrerá a tortura do inferno. É certo que o ego está inclinado para a liberdade, porém a religião restringe essa liberdade para poder disciplinar o ego. Se o deixássemos cometer tantas abominações quantas quisesse, baseando-nos no caráter da liberdade, a sociedade seria um grande manicômio, pois a liberdade absoluta é para os lunáticos. O lunático faz a primeira coisa que vem ao seu pensamento. Pode tirar as roupas e andar nu. Subir nos ombros do taxista. Se ele gosta de uma roupa, ele a rouba. E se gosta de uma moça, faz-lhe propostas imorais. O lunático é aquele que tem a liberdade absoluta. Ao contrário, a razão limita a liberdade ao razoável. O que é a razão? Uma prisão para a prudência e a civilização, pois não deixa o homem fazer o que quer, obrigando-o a respeitar os direitos das pessoas e as normas da sociedade. O mesmo se dá com a justiça, que põe fim à sua liberdade, quando impede a liberdade do seu vizinho. Bom, então eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso este vídeo. E aqui eu parei na parte que vai falar do prazer, o prazer e a dor, a vida e a morte. Que fique então para um próximo vídeo. Inscreva-se no canal, dê o seu like, tá? Por favor, dê o seu like. E boa noite, fiquem com Deus, certo? Wassalamu alaikum, salam alaikum. Até o próximo vídeo. Tchau.